há momentos muito difíceis que parecem insuperáveis, enriquecidos de problemas e dores que se prolongam, intermináveis, ignorados pelos mais próximos afetos, mas que Deus sabe. Muitas vezes te sentirás à borda de precipícios profundos, em desespero e por todos abandonado. No entanto, não te encontrarás a sós, porque no teu suplício Deus sabe o que te acontece. Injustiçado e sob o estigma de calúnias destruidoras, quando experimentando em comum angústia, estás a ponto de desertar da luta, confia um pouco mais e espera, porque Deus sabe a razão do que te ocorre. Vitimado por cruel surpresa do destino, que te impossibilita levar adiante os planos bem formulados, não te rebeles, entregando-te à desesperação, porque Deus sabe que assim é melhor para ti. Crucificado nas traves ocultas de enfermidade pertinaz, cuja causa ninguém detecta, a fim de minimizar-lhes as consequências, ora e aguarda ainda um pouco, porque Deus sabe que ela vem para a tua felicidade. Deus sabe tudo. Basta que te deixes conduzir por Ele e, sintonizado com a sua misericórdia e sabedoria, busca realizar o melhor, assinalando o teu caminho com as pegadas de luz, características de quem se entregou a Deus e em Deus progride. Busca a ciência o ser pelos ossuários, no órgão morto, impassível, atro e mudo, no labor anatômico, no estudo do germe em seus impulsos embrionários, mas só encontra os vermes funcionários no seu trabalho infame, horrendo e rudo, de consumir as podridões de tudo nos seus medonhos ágapes mortuários. No meio triste de cadaverinas, acha-se apenas ruínas sobre ruínas, como o bolor e o mofo sob as eras. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Rompeu-se a grade, pássaro livre, plana, plana. No solo profundo, partiu-se o grilhão de pedra. A fonte corre, corre. O livro continha letras enfileiradas, correntes encarcerando a ideia, mas a ideia era chama e fugiu. Cântico que persiste nas lonjuras do céu, onde a garganta que te soltou a melodia das masmorras de sombra para a festa dos sóis. Perfume que vagas aéreo, onde a flor que te vazou a essência da terra limitada para o espaço infinito. Quem és, luz que esgarçaste a bruma de todas as prisões? Ave, regato, pensamento, som, aroma, tudo que voa no sem-fim, alga consciente e imóvel no oceano do tempo, sou eu, o espírito que transcende os estágios da carne e as máscaras da morte, para ser em triunfo o pólen do universo. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa e mais este encontro que congrega música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. A presença dos espíritos como conceito válido na compreensão do ser
é matéria de estudos e digressões relativas ao sentido da vida, à essência do humano que há em nós. Correntes das mais diversas defendem a existência de uma essência imaterial, para além do mero físico da matéria bruta, destituída a princípio de inteligência e vontade. Entretanto, aspectos como a possibilidade de manutenção dos estados de consciência após o fim da vilegiatura na carne ensejam a existência dos espíritos não como sinônimos de alma, animadora de matéria, mas como ser interexistente, autônomo, submetido às dinâmicas que lhe são próprias. Mas o que isso tem a ver conosco? Para falarmos sobre esse assunto, o nosso tema do Em Busca do Sagrado será Viver como Espírito. Narram as tradições bíblicas que Deus houvera transmitido a vida aos seres humanos mediante um sopro divino que os hebreus chamavam de ruá, os gregos de pneuma e os romanos de espíritos, representando o fluxo de vida proveniente da divindade, trazendo ao homem, além de vida animada, ânimos, aspectos das virtudes infusas por Deus, tais quais a fé, a esperança e a caridade. Esse movimento divino em relação à vida teria feito do homem não somente um ser especialmente dotado de consciência para agir, mas também legatário de potência latente, matéria-prima dos ciclos evolutivos que se dariam curso após o ato da criação. Doravante, dotado de recursos hauridos da fonte divina, torna-se o homem legatário de si, na condição de potente, para o si em ato puro, em ciclos reiterados de vidas, mortes e renascimentos. Para o apóstolo Paulo, o ser vivente dotado do Espírito deveria colocá-lo em franca superioridade sobre a carne, ergástulo das provações. Em Gálatas, o discípulo exortava os seus a viverem pelo Espírito, para que de forma alguma fossem satisfeitos pelas vontades da carne. Para o apóstolo da gentilidade, caberia ao homem encontrar em si as disposições necessárias para tal intento, enfrentando o conflito em um dualismo existencial. Espírito e carne, eis aí o verdadeiro embate. Bertrand Russell, filósofo e matemático britânico, tentando classificar as correntes de pensamento em relação à dicotomia espírito-matéria, chamou aqueles que afirmam que o espírito é a realidade e a matéria apenas um sonho mau de idealistas, e aqueles que afirmam que a matéria seria a realidade e o espírito uma simples propriedade do protoplasma de materialistas. Descartes, quando elaborou os tipos das coisas, dando nomes à matéria, coisa extensa, e espírito, coisa pensante, incorporando na tríade a perspectiva do divino, pensava no ser como uma estrutura em camadas. Deus, Espírito e Matéria em conúbio produzindo os efeitos percebidos da realidade universal. Aspectos relativos à digressão sobre se a realidade é dual ou monística varam os séculos do passado, chegando aos primeiros pensadores como Leucipo e Demócrito, passando por Platão, formas e ideias, e Aristóteles, forma, matéria e substância. Contudo, tais observações e teorias falam mais da ordem das coisas, da origem e funcionalidade observadas em a natureza nos seus mais diversos aspectos, sem absorver necessariamente uma sincronicidade ou fusão entre os diferentes níveis da realidade observada. O Espiritismo, em sua abordagem sobre o tema, enfatiza que há uma verdade de percepções possíveis acerca do tema. A matéria consiste desde as representações de forma densa até tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão em nossos sentidos. O espírito, por seu turno, é princípio inteligente do universo e, acima de tudo, Deus, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Entre o espírito e a matéria, espécie de fluido universal, serve de elemento de conexão, aproximando dois estágios diferentes da divina manifestação. Tal assertiva pode parecer a princípio que Kardec retorna aos conceitos da separatividade em as manifestações representadas por espírito e matéria, embora em comentários à questão 28 de O Livro dos Espíritos ele deixe claro que eles têm ou não uma fonte comum e os pontos de conexão necessários, que a inteligência tenha existência própria ou que seja uma propriedade ou efeito,
que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas e é por isso que consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos acima de tudo uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. É essa inteligência suprema que chamamos Deus. Ensaia-se, portanto, o conceito novo carente de aprimoramentos. O Espírito Emmanuel, em obra cujo título é do mesmo nome do autor espiritual, quando aborda as 4 questões da filosofia, destaca que, em resposta à pergunta se seriam espírito e matéria 2 estados alotrópicos de um só elemento primordial, ensejando o fim da disputa entre a escola dualista e a monista, ele afirma ser lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Dessa maneira, podemos pensar que o ser encarnado vive em uma manifestação material, corpo que é forma, representação de uma substância que o individualiza e, ao mesmo tempo, representação de um psiquismo cuja fonte não se resume às funcionalidades desse corpo, cabendo ao espírito tal funcionalidade. Representações distintas de uma mesma essência fundamental, agrupados em uma individualidade cuja origem é desconhecida e cujo destino é tornar-se qual a fonte, perfeito e atualizado em suas máximas potências. O corpo, segundo Emmanuel, em sua obra Roteiro, é para o homem santuário real de manifestação, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide. Indagado sobre quantos milênios levou a natureza a realizar a formação da máquina física em que a mente humana se expressa na Terra, o benfeitor afirma que da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes, complementando que a evolução é fruto do tempo infinito. Somos espíritos vivendo experiências humanas, dizia o padre Teilhard de Chardin, representando a verdadeira identidade do ser para além da matéria, em a individualidade consciente e ativa que busca, mediante seus recursos mentais, psíquicos, emocionais e espirituais, lograr o êxito da completação de si mesmo mediante o ciclo da evolução. Há uma separação perceptiva e uma união essencial, tema de relevância quando avaliamos o nosso viver no mundo segundo tal perspectiva. Em uma obra intitulada Viver como Espírito, o filósofo, escritor, psicólogo Adenauer Novaes afirma que a trajetória entre a ignorância que aprisiona o ser em as experiências somáticas, quais aquelas relacionadas por Allan Kardec aos espíritos de terceira ordem, segundo classificação da escala espírita, apresentada em O Livro dos Espíritos, implica em o espírito vencer os limites do corpo físico, as contingências do meio em que renasce e os condicionantes estabelecidos pelas predisposições passíveis de ocorrer. É como navegar em noite escura sem bússola, contando apenas com as estrelas em um céu nublado, a bordo de um pequeno navio. Não é, portanto, afirma o autor, em a crença da existência dos espíritos ou na continuidade da vida após a morte, que levará alguém a viver como espírito. Trata-se de viver considerando a impermanência de tudo e a transitoriedade do que planeja para o futuro. Seu viver, aplicado na imortalidade do dia a dia, nas relações que estabelece no domínio do tempo, situa-o na plenitude de cada momento. E conclui, viver como espírito é um permanente estado pessoal cujo horizonte a ser alcançado é a máxima realização de si mesmo a cada instante. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida.
livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas más inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas, expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiães, sustentem-nos na fé. Ó bons espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade. Surge a aurora sublime, angélica pintura. Em breve murcha a luz, qual bela flor sem vaso. Débil raio de sol passeia pelo ocaso e cai bruxuleante e morre em fímbria escura. Vai o vento brejeiro ao calor que o tortura, a brincar de espremer 1000 cachos ao acaso. De nuvens colossais do firmamento raso vem a chuva que esparze o olor da terra pura. Nosso espírito, assim como o dia triunfante, é vida e resplendor em trânsitos nervosos, insaciáveis quanto fogo crepitante. Alma, doma o querer, vence o passo erradio. Falena, subirás em voos prodigiosos, nume estelar, transpondo o báratro sombrio. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado, que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos, como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia
não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. O usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. A manhã transcorria calma, em serenidade, quebrada por sussurros aqui e acolá de elementos da natureza em claras e efusivas manifestações de contentamento. Em meio a esse turbilhão de harmonias variadas, em uma gruta abandonada, aboletou-se famoso guru que ali fizera posto de refazimento das energias espirituais. Por hábito, logo muito cedo antes do nascer do sol, caminhava Melis, o santo, como assim era conhecido, pelas vias frias do deserto adormecido, até chegar ao local que, segundo ele, estariam mais perto às portas do mundo dos espíritos. Anelado às questões transcendentais, Melis tornara-se austero asceta, ausentando-se do convívio social em nome de pesadas sessões de meditação contemplativa, onde perdia-se em silêncio e visões, as quais davam a este personagem a figura do iluminado, objeto de veneração por parte da população do vilarejo onde habitava. Foi em meio a esse poético e bucólico ambiente que, em aquela manhã, deu-se o encontro de duas realidades bem distintas e peculiares. Adamar era vendedor de especiarias e, desde cedo, possuía como dote natural a arte de convencer. Era um verdadeiro ás da retórica e muito se gabava de jamais ter saído de um cliente sem carregar, em aquela caderneta de pedidos, troféus da eloquência, ali configurados como sinal de aquiescência aos seus argumentos comerciais. Entretanto, era um homem exaurido, denotando franca falência física e mental. Precisava de ares novos e, segundo orientações médicas, dedicava-se 2 vezes por semana a fazer incursões em a natureza em nome dos providenciais refazimentos. Nesse dia, o sol inclemente apresentava suas armas de fogo, ao que fê-lo procurar abrigo em aquela gruta que lhe parecera convidativa. Qual não foi a sua surpresa? Ali estava o santo, oportunidade crucial para proveitosos entendimentos. Adamar, por certo, o conhecia, porém estranhava o fato de alguém não aceitar os desafios do mundo, fugindo sob os auspícios de uma suposta espiritualidade dos embates do cotidiano, levando-o a pensar ser aquele Melis um covarde, ou possuidor de uma visão especial de mundo da qual ele não fazia absoluta ideia do que se tratava. Quem sabe o homem da gruta não pudesse explicar. Bom dia, saudou ao homem meditativo o caixeiro viajante. Permita-me compartilhar da sombra agradável que nos envolve nesse instante. Melis abriu os olhos, permitindo-se o tempo de retorno à vigília, anuindo positivamente em silêncio a indagação do inusitado visitante. Por certo, estranhara a presença daquele homem em tão ermo local, ativando a curiosidade em arguí-lo. Que fazes por aqui? Perguntou o mestre. Caminho por essas bandas em busca de energias salutares para o fortalecer das minhas disposições ao trabalho e às lutas da vida. Nesse instante, podia-se notar na fala de Adamar certo ar de ironia, por conta da visão que tinha a respeito do homem. Mas, no intuito da boa conversação, procurou disfarçar, dando início a uma explicação necessária a respeito da sua situação. Sou vendedor de especiarias e, como deve saber, esse tipo de atividade requer grande esforço empreendido em deslocamentos variados, noites insones em travessias perigosas, além das, às vezes, desagradáveis situações humanas que requerem energia e disposição para as resoluções respectivas. Tudo isso porquanto sou arrimo de numerosa família, a qual tem suas demandas materiais e eu sou aquele em quem depositam suas expectativas em termos das
realizações. Desta forma, entrego-me ao volumoso esforço do serviço em prol da aquisição dos bens que realizam tais intentos. Aproveito também para, como fruto do trabalho, usufruir do conforto da vida em aqueles momentos que possuo para tais situações. Melisa olhava a aparência alquebrada de Adamar, tentando alcançar a razão de tal decisão, vez que era diametralmente oposta à sua visão de mundo, mediante a qual deveria o homem dar ao espírito a verdadeira primazia. Aproveitando de um momento em que o caixeiro respirava em suas explicações, considerou: como pensas alcançar os rios de ouro em existência tão efêmera? Como achas possível ao homem conquistar as ilusões dos seus sentidos se esses variam em conformidade com os ventos? As conquistas de hoje são o piso onde se apoiam os desejos do amanhã. Trata-se de dragão devorador, aniquilando o verdadeiro sentido da existência dos por ele devorados. Esvaem-se as tuas energias em quimeras, deixando o tempo cravar em tua face macilenta e cheia de expressivas rugas os registros das tuas quedas e desilusões. Deves, por certo, ser alguém muito triste. De fato, amigo, redarguiu o falante vendedor, tem certos momentos em que me pergunto algo parecido, mas diferentemente do amigo que se furtou das obrigações do mundo, adotei família e compromissos aos quais não posso me desvincular. Talvez tenha sido mais inteligente do que eu e certamente menos corajoso. Penso que em teu lugar seja muito fácil agir como ages, vez que não tens com o que te preocupar. Já vos perguntastes se tal espiritualidade também não é ilusão daqueles que fogem das coisas do mundo? O embate estava ali configurado. De um lado, o asceta dedicado às coisas do além e do outro, o vendedor fixado nas coisas do aquém. Argumentos variados estavam agora em disputa em frene, dando a entender que, pelo menos naquela manhã, nenhum consenso haveria de se instalar naquele local. Ânimos acirrados, as palavras iam em um crescendo de acidez e intensidade, já se fazia algumas horas de fervorosas argumentações, quando de súbito adentrou ao recinto um outro homem, de aparência conhecida, mas que para ambos não chegava à verdadeira identidade do novo companheiro de conversa. Sem delongas, parecendo saber exatamente quais argumentos ali eram apresentados, falou: vós sois o sinal dos tempos. Em ambos, as marcas dos anelos humanos estão presentes. Em um, as festejadas delícias do céu e no outro, os pesos das questões da terra. Em ambos, as dores e as delícias de cada ideia vinculada. Os céus, meus amigos, são sem dúvida lugar sagrado dos mais auspiciosos desejos, espaço das realizações maiores, e a terra, escola majestosa onde cada qual, experimentando o simples viver, vai emoldurando em foro íntimo as conquistas, mediante as quais será possível acessar tão glamouroso espaço. Um sem o outro é qual atalho em meio à estrada agulhada de espinhos na tentativa de fugir aos necessários passos. O silêncio sem a certeza do dever cumprido é inerte espaço da mente que se distrai em si mesma. Os efusivos gritos da terra, aos a ela vinculados, sem a esperança da gloriosa ascensão, são prenúncio da loucura, pois não há mente que resista aos tais embates sem as luzes do porvir a iluminar os passos em trevosos momentos. Assim, ambos precisam de reflexões profundas. A ti, o santo, saiba que a verdadeira santidade dispensa titulações humanas, pois são resultado do reflexo da alma que vence os sequazes interesses mundanos. Dessa forma, desce do monte, abandone os saltos a que te vinculas, e volve ao seio da terra desejosa das operosas mãos ofertadas aos demandantes de toda espécie. E a ti, vendedor, volve teus pensamentos ao mais alto e encontrarás o equilíbrio entre a terra e o céu, dando espaço para crescimento em ambas as dimensões. O meio é o caminho da sabedoria. Ambos são espíritos, vivendo na terra seus aprimoramentos, portanto não vos desvinculeis das obrigações trazidas pelas divinas leis. Sois viajores e o caminho urge por providências. Ao
terminar a fala, esvaiu-se como se uma brisa leve caísse sobre os espantados espíritos viventes, que em silêncio abraçaram-se em atitude de conclusão dos entendimentos, seguindo juntos em direção à porta da gruta. Melis, o homem doravante, andaria em espírito com os olhos atentos à terra, e Adamar, o espírito, pisaria na terra com os olhos abertos aos céus. Escuto uma voz na imensidão, ecoa no vento, maior que tudo. Não sei ao certo pra onde vou, dou passos lentos, eu sinto medo, mas algo me torna mais forte, me ajuda a chegar. Não estou só. Anjos na terra, estrelas no céu, iluminam o caminho como um guia fiel. Se eu me perder, busco sua voz, suave no vento. Não estou só. Esperança e me acalma. Sinto que sei pra onde ir. Eu fecho os olhos e só escuto seu nome, me torna mais forte. Faço uma oração, não estou só. Deus é meu pai, a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei. A forma em si é minha manifestação. A consciência é meu guia. A paz é meu abrigo. A experiência é minha escola. O obstáculo é minha lição. A dificuldade é meu estímulo. A alegria é meu cântico. A dor é meu aviso. A luz é minha realização. O trabalho é minha bênção. O amigo é meu companheiro. O adversário é meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. O passado é minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. A beleza é meu ideal. A perfeição
é meu destino. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista no deserto triste da Judeia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o Mestre Divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó e ali fez uma bênção e encontrou verduras e águas frescas entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e, neste momento, dirige-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou nesse momento o Cristo com uma modéstia nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclarece nesse momento Jesus com uma grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando com as suas observações irônicas, eis que ele pergunta ao mestre: com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e quais são os teus companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução destes teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu neste momento o mestre com muita, mas muita humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos, eles estão em toda a parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o mármore do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou conheces Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã, e agora ele estava muito inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que estás nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado
e, dirigindo-lhes um sorriso de profundo desprezo, demandou para Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua Galileia distante. O trânsito pela reencarnação enseja ao ser o desenvolvimento dos valores éticos, ampliando-lhe o espaço mental para as conquistas relevantes. Ao mesmo tempo, quando entorpecida a consciência, antes lúcida, o indivíduo deixa-se conduzir através do mergulho nas distrações que lhe constituem os interesses máximos do dia a dia, olvidando as qualidades superiores que propiciam realmente a felicidade. Quando convidado às reflexões profundas a respeito da sua realidade como ser imortal, encharcado pelas paixões como se encontra, não consegue deter-se em uma demorada análise de si mesmo, porque logo os pensamentos se expandem em várias direções, afugentando-o do objetivo essencial, propiciador do autoencontro. Cada momento atual é magno na vida do homem consciente, e tudo quanto se propõe realizar, ao invés de tornar-se desafio, é-lhe estímulo ao prosseguimento tranquilo da iluminação interior. Usa a inteligência e aplica o sentimento em perfeita interação, avançando sempre, sem recuos nem amarguras. Certamente experimenta as contingências da vida social, dos prejuízos políticos, das injunções do corpo, sem que tais ocorrências o desanimem ou o infelicitem. Consciente desses fenômenos, mais se afervora na busca da harmonia, conquistando novas áreas que antes permaneciam desconhecidas. Age sempre lúcido, e cada compromisso que assume, dele se desincumbe em paz, sem a preocupação de vitória exterior ou mesmo de superação. A autoconquista é-lhe um crescimento natural e não perturbador, assinalado pelo aprofundamento da visão da vida, totalmente diverso do comum, passando-a a transpessoal, portanto, espiritual. Harmonizando aspirações e lutas, buscas e realizações, o homem consciente vive integralmente todos os momentos, todas as ações, todos os sentimentos, todas as aspirações. A grandeza do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá do céu. Tu que pensas, amas, tu que choras, cantas, és bem mais que uma estrela a cintilar. Alma, debruçada
estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo. É tão terno e é tão lindo o teu voar. És livre, és um pássaro infindo. É tão terno e é tão cessará. É lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar. Espíritos imperfeitos. No círculo das paixões que se agitam na terra, somos nós todos. Abriste a outrem o túnel da paciência e não te furtaste ao desespero quando o tempo te trouxe o dia da prova. Receitaste heroísmo ao companheiro dilacerado e acolheste a revolta quando te beliscaram a pele. Pregaste desinteresse aos que ajuntaram alguns vinténs e esqueceste os necessitados quando a fortuna te procurou. Estranhaste o procedimento culposo dos vizinhos e revelaste em mais baixo nível na hora da tentação. Por isso mesmo, quando nos acontece, ao toque da verdade, tens a luz da esperança na dor da insatisfação. No entanto, apesar dos mais duros conflitos de consciência, prossegue indicando o bem. Exercício na escola é base do ensino. Aluno desanimado perde a lição. Fazendo luz para os outros, acabamos medindo a sombra que nos é própria. Não admitas que nós, os amigos desencarnados, estejamos como quem fala de palanque blindado à praça indefesa. Obreiros da mesma obra, servimos em duas frentes. Choras pelos que viste partir, choramos nós pelos que ficaram. Trabalhamos por ti, a cujo passo recorreremos em nova reencarnação. Trabalhas por nós, que seremos teus filhos. Imperioso purificar-nos para o voo supremo aos mundos felizes. Tanto aí quanto aqui é preciso aprender sofrendo e subir resgatando. Assim, pois, diante do irmão caído no mal, compadece-te dele e ensina o bem, mesmo que o mal ainda te ensombre. A compaixão mostra o caminho da caridade, e sem caridade uns para com os outros, não há segurança para ninguém. E a temporalidade e a espacialidade, que é típica da matéria, domina a linguagem, o símbolo, o modo de estar no mundo de um modo geral. A pouco e pouco, porém, vamos acordando para outra realidade. Já descobrimos que a corporalidade é multifária e o nome dela se expressa por palingênese ou por reencarnação. Quantas vidas vivemos corporais para expressar a única vida que realmente que é a vida de espírito? Em quantos lugares estivemos, em quantas circunstâncias históricas contribuímos, e então descobrimos desta maneira que as formas que valorizamos,
que os padrões sociais que temos, que os comportamentos da civilização são expressões transitórias dessa mesma saga, que é a amorização, que é a cooperação, que é a integração, que é a complexificação e que é consciência. Hoje dizemos que os sonhos quase que estão abatidos pelas circunstâncias históricos-sociais do momento. Esta é uma perspectiva ainda do pessimista, ainda daquele que não compreendeu que a saga prossegue, que a noogênese que gerou a nosfera agora tem uma outra possibilidade evolutiva. E se contemplamos o mundo desta forma, é porque aprimoramos a nossa consciência. O passado predador já nos causa uma sensação de mal-estar, já o sentimos como uma espécie de ofensa à realidade social. As tentativas de manter a falta de fraternidade, a intolerância, a desigualdade no plano material já nos choca de alguma maneira. Mas continuo sonhando, porque é preciso sonhar. Mas vamos mais um pouco além, e ele vai nos dizer algo que é a libertação total de todo o programa capitalista, hedonista, consumista, materialista. E ele disse ao jovem rico: vai, vende tudo que tens. Anuncia a ti mesmo, complementa alguns. Distribui com os pobres, eles ainda precisam disso. Segue-me, terás um tesouro no céu. O que é mais importante, no nosso modo de entender, é o sonho daquele jovem. Olhe a pergunta que ele faz, crucial: que devo fazer para alcançar a vida eterna? Na nossa reflexão serriense é mais ou menos assim: já estou agora muito bem apetrechado nos saberes do efêmero, da temporalidade, do transitório, do impermanente. Eu agora quero dar um salto, que quem diria hoje seria mais que quântico, para o eterno. Não é pouca coisa. A maioria das pessoas pediram curas, pediram esclarecimentos sobre as leis da terra, pediram possibilidades de consolação, mas este jovem fez a pergunta-chave no nosso entendimento: supere o tempo, supere o espaço, supere o humano, vá para o permanente, para o essencial. E ele dá a lição: liberte-se de todas as suas algemas, do mundo das formas físicas, das formas mentais que são transitórias. Entre nesse estado de absoluta liberdade, que é a plena pobreza, e então saberás o que é a vida eterna, seguindo-me. Eis a grandeza da vida, através da interexistencialidade, através da palingênese, mas principalmente através da evolução e da comunhão com Deus. Recordando por último, já que temos aqui um encontro de jovens, a lição de Castro Alves, dizemos, finalizando: juventude, a nova era já resplende no horizonte. Move os braços, ergue a fronte no serviço já varonil. Ama, crê, trabalha e espera, proclama a fraternidade no claro céu do Brasil. Há uma pequena alteração nos versos dele para adaptar-se a essa realidade. Mas esta é a moderna escravidão que vamos desfazendo, se o quisermos, com os nossos sonhos. E em elegia a este momento, com uma espécie de epifania, lembramos esse espírito que nós apelidamos de Ogum. Mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim mesmo, Deus. Mergulhado no transcendente, Deus. Somente Deus. Sem alto nem baixo, sem nascimento e sem morte. Simplesmente Deus. Deus sempre. Viver como espírito é causar, marcar, movimentar-se na vida, não sucumbindo a ela apenas como um número. O espírito é o que clareia o mundo, dissipando a escuridão à sua volta. É o espírito que transforma a massa amorfa da matéria primordial insignificantes para que sua consciência desabroche
e dê significado à sua existência. A existência é o campo de manifestação do divino, que tem no espírito sua unidade de representação consciente. Viver como espírito é tornar possível enxergar-se como o próprio movimento da vida, que nunca cessa. Conduzir o personagem por diferentes caminhos, dirigindo seus instintos e aprimorando seus condicionamentos sociais, não é tarefa simples, pois exige habilidades que só são conquistadas durante a vivência dos processos existenciais. É preciso ter coragem para superar as crenças e se ver sem as proteções psíquicas oferecidas pelos sistemas filosóficos, religiosos, científicos e empíricos dominantes. Não é a crença na existência dos espíritos ou na continuidade da vida após a morte que leva automaticamente alguém a viver como espírito. É preciso mais do que crer ou do que concordar com os conceitos espíritas. Tornar-se espírita, aderindo ao espiritismo como sua religião, não faz ninguém consciente da sua condição essencial, nem lhe possibilita viver como espírito. A oferta de transcendência das filosofias místicas e das religiões de realização post-mortem ou de plenitude está muito longe de ser a finalidade do espírito, cujo ideal futuro como ponto final é incompreensível e inatingível. Viver como espírito é saber disso, considerando a impermanência de tudo e a transitoriedade do que planeja para seu futuro. Seu viver, aplicando sua imortalidade no dia a dia, nas relações que estabelece e no domínio do tempo, situa-o na plenitude de cada momento. O viver como espírito é um permanente estado pessoal, cujo horizonte a ser alcançado é a máxima realização de si mesmo a cada instante. Senhor Deus, concedei-me o dom da fortaleza. Fortalecei minha alma para que eu possa superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e todo o mal que ainda está em mim. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja, Senhor, sinal do teu amor e bondade. Concedei-me o dom da sabedoria e que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade e a guerra da paz. Que a tua sabedoria ilumine os espaços confusos que ainda se encontram na minha alma. Concede-me, ó Pai, o dom do entendimento para que eu possa compreender corretamente a tua vontade, que tu queres para que a minha vida seja uma vida plena e liberta de todo o mal. Dai-me, Senhor, entender o próximo com amor, misericórdia e paz, e que eu possa compreender com todo o meu ser o amor que tu tens por mim e por toda a humanidade. Que, iluminada pela tua luz divina, eu compreenda corretamente os planos que são teus para a minha vida e que seja eu obediente aos teus ensinamentos divinos. Sendo assim, Senhor, peço-te que o dom do conselho ilumine o meu entendimento para que eu busque em ti as respostas para as minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Senhor Deus, que eu possa neste momento, através do meu olhar, ver a tua bondade e que meus pensamentos, palavras e ações não sejam em momento algum uma ofensa ao teu amor misericordioso. Que assim seja. Ilumina, ilumina, ilumina o meu peito.
canção. Dentro dele mora uma